E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Aí para você se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo, né? Pessoal, não tem como fugir dessa notícia, né? Gabigol, Flamengo e Gabigol, né? A mídia sempre repercutindo, né? O que Gabigol faz, o que o Flamengo faz, as decisões de Rodolfo Landim. Rodolfo Landim vai em podcast e deixa bem claro, né? Ofereceu um ano de contrato a Gabigol. Se ele for bem nesse ano, poderia renovar por 2 ou mais 3 anos. Mas Gabigol não se sente confiante para renovar esse contrato, né? Ele quis dizer que Gabigol não confia nele, né? Porque se ele deixou bem claro, se Gabigol for bem, ele renova 2 ou mais 3 anos, né? Mas para isso precisa ele ir bem, né? Então, se ele não quer assinar o contrato, Rodolfo Landim acha que ele não confia mais no potencial dele, né? Pior que é uma verdade, né? Gabigol, se tivesse sentindo confiante e que vai dar a volta por cima, ele poderia assinar um contrato aí de 1 ano, né? Depois de 1 ano, renovar por mais 2, mais 3, né? Mas ele não quis, né? E tudo que Gabigol faz agora vai gerar repercussão, né? Será que ele vai mesmo fazer seu jogo de despedida ou não vai fazer jogo de despedida? O Flamengo não pretende fazer jogo de despedida. O que é que o Rodolfo Landim pretende fazer com o Gabigol, né? Eu acho que o Flamengo e Gabigol tem uma ligação muito forte, né? Mas a gente tem que ser realista, assumir. Gabigol erra demais. Gabigol errou bastante, errou muito, né? Numa comemoração de título, ele não poderia vir dizer que tá deixando o Flamengo, né? E não era o momento certo, né? E o principal, pessoal, ele veio e apontou todos os culpados. Treinador, Marcos Braz e Rodolfo Landim, né? Botou os culpados porque tá deixando o Flamengo. Isso aí gerou bastante repercussão. Claro, eu concordo com algumas coisas que ele apontou. Marcos Braz e Rodolfo Landim é culpado, né? Porque deram a palavra, viram o contrato e deram o ok, né? Se tivesse dado, né? Quando eles viram o contrato que era exagerado, não. Contrato dessa forma a gente não faz, né, Gabigol? Até porque 2025 ainda, né? Parece que eles tinham acordado lá em 2020, né? 2 anos. Poderia acontecer muita coisa. E foi o que aconteceu, né? Aconteceu muita coisa e o Flamengo é quem sai prejudicado nessa história, né? Mas fazer o quê? A gente espera que chegue um atacante aí agora. Um atacante que assuma a responsabilidade de Gabigol, né? Até porque Pedro só volta em novembro, né? Novembro não, em agosto, né? Então o Flamengo precisa de um atacante aí para disputar o Mundial de Clube. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver mais repercussão sobre caso Gabigol, pessoal. Vamos lá. Imagem, e eu já vi torcedores debatendo, e isso é muito pessoal, do tamanho do Gabigol saindo no Flamengo, na história, como ele sai. Ele gerou uma expectativa, abriu uma live, colocou a imagem dele jogando no Flamengo e encerra assim: Gabigol depois do Zico, só Gabigol. Flamengo depois. No Flamengo, tudo. Tá acreditando muito nessa ideia, né? Fez até, lembra aquela peça que ele fez pro Instagram dele, com 2 Libertadores, o Zico com 1? Eu vou falar, quando aconteceu isso, né, tem amigos, né? Não são fontes, são amigos. Aí eu perguntei, pô, mas o que você acha? O Zico não deve nem ter dormido por causa daquela foto. Foram essas as palavras que eu escutei quando perguntei. Assim, há uma necessidade do Gabigol de autoafirmação em ser o ídolo, em ser o cara após o Zico. Uma coisa desnecessária, entendeu? Porque da mesma forma que você constrói a idolatria, você pode destruí-la. Você tem que saber o seu limite, você tem que saber o que você precisa fazer. Eu vou ficar um pouquinho com a última entrevista do Landim, pelo menos que eu recebi, que ele fala assim: nós acreditamos no Gabigol, por isso que nós oferecemos 1 ano de contrato, porque nós vimos que nos últimos 2 anos ele ganhava muito e jogava pouco. A minha pergunta é: o Gabigol acredita nele? Porque se ele acreditasse, ele poderia receber essa oferta de 1 ano, faço 1 ano, prova para que essas pessoas estão erradas e depois eu venho com a faca e o queijo na mão e eu quero um contrato maior. Eu acho que o Gabigol está procurando muito
essa autoafirmação. E quando você procura uma autoafirmação, você demonstra insegurança daquilo que você não é. Né? Eu acho que ele está inseguro. Eu acho que quem fica insistindo, eu sou ídolo, eu sou ídolo, eu sou ídolo, na verdade não acredita no que ele está postando. Então, assim, ele tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, só um minuto, é uma linha muito tênue entre a idolatria, aquilo que você pensa, e a realidade. Quando existe esse choque de realidade, esse confronto entre o que você pensa que você é e o sentimento que você recebe daquilo que você não é, você procura, você fica sabe, procurando a tua autoafirmação. Esquece, ninguém vai apagar, Gabigol, o que você fez. Ninguém vai apagar. Todo mundo sabe que você foi importante, todo mundo sabe que você foi um grande jogador, mas não existe não precisa ficar procurando essa resposta. A resposta está aí. Entendeu? Só segue a vida. O Flamengo vai ser maior do que você em todos os períodos e todos os dias da sua vida. Você não vai ser maior do que o Flamengo. Só isso. Fala, Biner. Eu acho que tem duas questões, assim. Uma do seu futebol, outra do futebol de hoje, que é o futebol do dinheiro e das retóricas, além das realizações de campo. No seu futebol, o que você jogou, por isso estou falando do seu futebol e de muita gente, eu me pergunto se alguém que vestiu a camisa de um adversário e apareceu com isso, mesmo sem querer, a impressão que eu tenho é essa, de quando ele vestiu a camisa do Corinthians, e que no melhor momento da temporada, praticamente, entre aspas, sequestra as atenções, dizendo que vai sair do clube, sabendo o tamanho que tem, que está afirmando agora, se esse cara seria o segundo maior jogador do clube, se o cara desse poderia ser o segundo maior jogador de um clube de futebol. No seu tempo, não. No seu tempo, não. No seu tempo isso não existia. Vestir a camisa do adversário, acabou. A não ser um amistoso ali, festivo, final de ano, vão arrecadar alimento para doar, uma brincadeira com tal. Um fundo de uma intenção por trás, né? Como você está falando. Isso, uma coisa mais lúdica, uma conotação tal. E se fizesse isso, que, entre aspas, de novo, se colocar um pouco acima do clube, naquele momento, que é o principal momento do clube, e também dos companheiros, tanto que eu não vi nenhum jogador do Flamengo até agora lamentando a saída do Gabigol, eu acho que ele não poderia, mas hoje pode. E eu acho que o Gabigol será considerado, posso estar errado, no médio prazo e longo prazo, ainda o segundo maior jogador da história do Flamengo, apenas atrás do Zico, que é o sagrado. Porque hoje em dia, repito, o futebol é muito construído por retóricas. E a única coisa que vai destruir isso, se acontecer, é o que vai se dizer de agora em diante. Porque hoje em dia as retóricas são mais fortes do que as realizações em campo. Por isso que eu estou dizendo que a linha é uma linha muito tênue. Quando você fica insistindo muito e querendo colocar na cabeça das pessoas uma coisa que as pessoas às vezes não sentem, né? Pode criar antipatia. Agora, sobre o Landim, tem uma coisa que o que o Landim falou foi o que eu disse no linha de passe, colado à final. A gente fez logo depois, teve o seu Sport Center de 2 horas, depois a gente falou. Eu pensei exatamente como presidente do Flamengo. Eu falei, o desempenho não tem sido dos melhores. Aí o Gabigol deve olhar e falar assim, o Pedro volta no que vem. Né? O Felipe Luiz falou numa entrevista, depois dos gols que ele fez na final da Copa do Brasil, no grande momento dele da temporada, falou, o Gabigol é 9. Repetiu enfaticamente. O Gabigol acha que vai ganhar a posição do Pedro? Aí eu acho que entra no que você falou. Ele me parece inseguro. Ele já deixou o Pedro na reserva. Ele parece não ter certeza, e não dá para ter mesmo, daquilo que ele ganharia. E aí você pega o personagem Gabigol, que tem muito a ver com a personalidade dele, e aqui não é uma crítica, cada um é de um jeito. Eu entendo as pessoas um pouco mais egóicas, as mais humildes, as mais retraídas, as mais falsas, todos os tipos. O mundo é feito disso, e isso é uma riqueza. Ele precisa ser protagonista. Ele precisa ser, para ele, o cara em algum lugar. No Flamengo, eu acho que não dá mais. Se desse, ele pegaria um contrato de 1 ano, destruiria na temporada, faria agora, custo tanto. E obrigaria, entre aspas, mais uma vez, a diretoria a pagar. Claro. Para ele ter outros contratos. Em outros clubes, por exemplo, no Cruzeiro, a tendência, se ele conseguir jogar bem, é que ele seja. Porque ele é bem melhor que o Caio Jorge. E no Santos, então, mais ainda. A saída dele um misto de conforto com... Mas eu coloco uma pergunta para você. Mas eu coloco para você uma pergunta, Bernê, e para todos aqui. Qual o Gabigol será daqui para frente? Ninguém sabe.
Vou pegar a tua pergunta, Zé, e vou jogar pro Pedro. E daqui a pouco eu quero... para ser um grande jogador ainda. Eu quero ouvir do Pedro e do Vinícius, que estão lá em Salvador acompanhando a seleção, mas obviamente falam desses assuntos, porque o Gabigol estava recentemente em seleção, tudo. O Gabigol é um personagem que chama muito a atenção. Daqui a pouco eu quero ouvir a Nath e o Bubu também. Mas eu queria entender, Pedro, como é que vocês imaginam, você e o Vinícius também, que imagem vai ficar do Gabigol? E, Pedro, se você apurou, se teve alguma consequência na direção, ou seja, a direção falou alguma coisa, né, até em relação a Gabigol, se teve repercussão do que está acontecendo nos últimos tempos? Não, acho que a repercussão por enquanto, né, Edu, é a mesma, uma guerra interna e fria entre diretoria e Flamengo, então não tem muito o que mudar. Não tem muito o que mudar por hora. Agora Gabriel abre live, faz mistério, solta um clipe, tudo que ele pode imaginar, mas não necessariamente algo que mude a rota. Ele pode ser relacionado ainda, não sei, existe a possibilidade de uma conversa. Ele nunca mais vai jogar, tudo se conversa. Futebol tudo é muito dinâmico, mas não houve exatamente uma sinalização que a diretoria está tranquila agora. A diretoria puniu ele com o jogo, então vai recuar. O Gabriel é isso aí, e vai ser assim até o último dia de contrato. Vai dizer que vai na arquibancada, vai no camarote, vai abrir live, vai montar música, vai vestir camisa do Zico, sabe? Vai ficar dando recados sem muito falar, do jeito dele de ser, do jeito Gabigol. Ô Pedro, a Leila, né, quando o Dudu negociou ali com o Cruzeiro, a Leila falou, ó, acabou o ciclo do Dudu aqui, ciclos começam e terminam. Você acha que é o caso do Gabigol? É isso aí mesmo? Ciclos começam e terminam, acabou o ciclo dele, é isso? A Leila foi mais honesta, mais direta. A diretoria do Flamengo não assume que não quer mais o Gabigol naquele ambiente e fica nessa, olha, eu dei um ano, se puder, joga um ano e busca mais um. Não, se puder, joga 2 e busca mais um. Não, a Leila foi mais direta, foi mais sincera, foi mais reta. O ciclo se acabou. Quando podia renovar. Vambora, acabou, vida que segue. O Flamengo tem dificuldade de falar que não quer mais o Gabigol, porque sabia que era um ano político, sabia que existia um preço muito caro a se pagar do ponto de vista político, de falar não quero o Gabriel, de afastar o Gabriel, de recusar um ídolo. Então ficou nessa novela, muito de respeito das duas partes, e acho que vai ser assim até o último dia de contrato, Edu. Recado pra lá, recado pra cá, aí o presidente vai no podcast. O Gabriel fala, hein? O Gabriel falou no domingo. Eu só sei das coisas pelo podcast, pelos podcasts. O que aconteceu essa semana? Porque o nobre candidato da situação parece que não consegue muito dar entrevista. Então o presidente fica dando entrevista. O Landim fala. O Dunst você não consegue ouvir, você não sabe muito o que ele pensa. Você sabe que agora ele tenta sair em tudo que é foto. Então fica aí. Mais um podcast, mais uma entrevista, mais um recado de lá, mais uma indireta de cá. Falta fazer o que a Leila fez. E assim vai ser até o final do contrato, ou pelo menos até a eleição, Edu. Mas vai ter debate aqui. Nós vamos ter que ouvir os candidatos, não é isso? Debate segunda-feira às 20 horas. Segunda-feira, 8 horas. Aliás, aproveitando a enorme audiência, eu sempre falo pra vocês, o caminhão ele vem, sabe como é que aqui acontece, Bina? Ele vem crescendo no retrovisor. Lepite! E ele passa. É assim que acontece, passa ele rodo. E aí a gente tá com enorme audiência agora. Eu quero que você fale pra quem tá ali acompanhando, se você iria levar o Gabigol pra jogo contra o Cuiabá, tá ficando cada dia que passa mais louco. Levaria ou não? Oi? Não, a Nath. Falei pra Nath. Assim, aquela vez foi maluco. Tá, ele tá completamente tantando. O número é bom demais. Mas depois eu vou contar o porquê que ele tá tantando. Depois te conta. Tá muito solto. Tá muito solto. Daqui a pouco o Cleber vai colar. Cleber, já você põe o caminhão aí que passa. Que aquele lá. Imagina se o time dele... Vambora! Garotinho, mas olha... Vamos lá, meu time é esse aqui, vai. Fala, Dani. Não, mas achei a fala do Landim muito calma e lúcida. Ele não precisou falar ou desfalar alguma coisa, ele simplesmente foi lá e falou. E a gente vem falando aqui já há algum tempo, de que se o Gabi tem confiança nele, pega um ano de contrato e fala pra eles, tá aqui agora. Então, assim, agora, levar. Mas o Pedro tem razão, a comunicação interna do Flamengo é horrível, é horrorosa. É ruim, interna. A Leila, ela foi muito... de um jeito muito frio. A Leila, ela foi muito clara, precisa ver. O ciclo acabou. É isso. Mas assim, tem que ver se... Aí eu não sei, porque eu não sei o que passa na cabeça do presidente. Esse incômodo do Gabigol. Eu não entendo o que acontece com a cabeça do presidente. Mas o presidente, olha, um cara que foi importante na sua gestão. Foi importante em títulos. A torcida tem um apelo em relação a ele. Ele não vive um momento bom.
Pô, dou um ano de contrato, aumenta um pouquinho o salário aqui, vamos ver o que ele responde. Se não responder, acabou. Um ano de contrato, vai embora. Tecnicamente, você tem razão. Seria, na teoria. Sim. Na prática, a gente não sabe como é que é. A gente sabe que é, como diz o Pedro, essa guerra fria entre presidência, diretoria e o Gabigol. O Gabigol também não facilita as coisas, né? E hoje, ele não ajuda as coisas, assim. Agora, vai depender do Felipe, a conversa com a diretoria para saber se ele vai pro jogo contra o Cuiabá. Agora... Eu ia com a molecada, tá? Eu também, mas assim... Nath, eu deixo por último sempre... O cara sensato. Mas, na verdade, o Bubu vem agora e eu quero tirar do Bubu o que ele tem de melhor, que é a questão do entretenimento e tal qual um gênio da comunicação, que o senhor é. O entretenimento hoje, não é o melhor como é que se abre uma live? Tem Tá coisas todo melhores mundo esperando. Ainda. Eu ofereço entretenimento e coisas melhores ainda. Tudo bem, mas olha só, hoje eu vi um comentário maravilhoso na live do Gabigol. Pô, acordei meio-dia pra isso. O cara tava indignado que acordou meio-dia. Feriado, acordei pra ver só 5 minutos de gols e um final depois do Zico, só o Gabigol no Flamengo. Ele acertou ou errou na questão da live hoje? Como você tem observado o Gabigol, o tamanho dele no Flamengo? A live do Gabigol foi absolutamente espetacular, histórica, maravilhosa, estupenda. Hoje? Épica. Hoje. É gênio. O Birner deu uma aula sobre retórica, dizendo que o futebol atual é feito muito de retórica. O futebol atual, hoje, é feito de mídias sociais também. Exatamente. Comunicação. Como você se comunica com o teu público. E eu sou um bom exemplo disso. Exato. Porque eu também tenho a síndrome do sol. A gente comentava sobre isso. Aprendi com você sobre isso. Eu trouxe uma caixa aqui essa semana. Na verdade, eu recebi a caixa. Mas eu fiz questão de trazê-la para o programa. A caixa virou o grande personagem. Então o Gabigol tem a síndrome do sol? O que é a síndrome do sol? Eu sou muito bom de analogia, metáfora, né? A genialidade está muito nessas finesses, né? Então, o que foi aquela caixa aquele dia no F90, inclusive com um presente para Vitor Birner, é a live. E a gente fez um espetáculo aqui, foi uma maravilha. E a audiência explodindo, todo mundo curioso. Meu Deus, o que tem na caixa misteriosa do futebol 90? Então, mas isso não é uma coisa nova, você sabe disso. Então não é, mas funciona. Bem antiga. Mas existem fórmulas que funcionam. Sim. Então o Gabigol, ele tá falando com a nação, ele tá se comunicando com a nação. Aqui, cara, 5 minutos de prazer para vocês. Opa! De alegria, de emoção, de boas memórias, boas lembranças. Então, uma coisa positiva. Eu achei espetacular. Assistiu? Então, eu não sei quem cuida da imagem do Gabigol, o staff dele, quem que é o assessor de imprensa dele. Você conhece? Conheço. Então, esses caras são bons. Esses caras são Cauê, bons. pra você. Olha aqui, abre por favor aqui, câmeras. De novo, quem tá gigante no F90. Olha lá, toda vez a mesma foto dessa semana quase que inteira. É isso. Olha lá, o nome de quem que tá no GC. Então, que o Gabigol, que é isso? Eu repito aqui, nós estamos na ESPN, que é o maior canal de esportes do mundo. De novo, qual é o nome que tá no GC? Tá Felipe Luiz? Não. Você sabia tá que Marcos ia ter Braz? live do Não, Gabigol. Ele consegue usar a mídia, as próprias mídias, para ficar em evidência. Mas mesmo num período em que ele não está bem em campo, ele consegue ser notícia. Deixa ele fazer uma pergunta. Consegue. Opa, aí sim, aí começou. Vamos lá. Por favor, faça. Eu desconfio que as pessoas que cuidam da imagem do Gabigol são realmente geniais, porque elas têm que driblar diversas situações e transformar coisas ruins em coisas positivas. Né? Eu acho que isso é uma grande virtude. Você pegar coisas ótimas e mostrá-las para todo mundo, elas só ficam maiores. Você pegar um jogador que, na decisão da Copa do Brasil, fala de si mesmo, da sua saída do clube, quando estão todos os outros jogadores festejando, a torcida festejando, isso vira assunto na mídia, em vez da partidaça enorme, de nível muito alto para o futebol sul-americano, brasileiro obviamente também, que o Flamengo fez, não é uma coisa legal. O que deveria acontecer de agora em diante? E aí falta uma coisa, Bubu, que você, que tem tudo que disse, às vezes abre mão da generosidade por parte da diretoria do Flamengo. Porque ela está preocupada com a eleição, com a questão política, mas o certo seria pegar esse período final de Gabigol no Flamengo e, ao invés de tentar se defender, dizendo que ofereceu um ano de contrato, com uma avaliação técnica com a qual eu concordo plenamente, era o momento de fazer festas, despedidas, reverências. E o Gabigol sendo abraçado pela torcida e tudo mais. Quem sabe comover esse jogador? Se não assinou com outro clube, quem sabe ficar se não? Tá tudo errado. Só a comunicação, quando o jogador, é melhor que o jogador não fale,
faz um vídeo desses e tira esse comentário do senhor. Então, eu vou citar um exemplo. É só ele. É só ele que vai falar. Aqui, ó, escuta essa. O que é essa boa? O nosso fã de esporte que detectou nele. Isso, ouvi lá. O Gabigol tem a síndrome do sol? Segundo o nosso fã de esporte, eu não conhecia, mas a gente teve um fã de esporte essa semana brilhante, que relatou aqui os sintomas, como é o comportamento de quem sofre da síndrome do sol, e ele apontou o Gabigol como uma vítima dessa enfermidade. E eu vendo todo o diagnóstico, eu tenho esses sintomas. Eu também me identifiquei com a síndrome do sol. Eu queria falar só o seguinte. Se você fosse jogador do Flamengo, eu vou citar alguns jogadores importantes do futebol brasileiro desse século que tomaram decisões na vida que muita gente não entendeu, queriam que eles se comportassem de uma maneira padrão. Então, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi brilhante. Tostão, que para mim é o ex-jogador que melhor escreve e pensa sobre futebol, foi meu companheiro durante muito tempo na Folha, quase colocou ele no patamar do Garrincha em algum momento ali, sabe? Só atrás do Pelé, duas vezes melhor do mundo e tal. Em algum momento, o Ronaldinho Gaúcho falou, cara, eu não tô muito mais preocupado com a carreira. Eu quero me divertir, eu quero desfrutar. O Adriano Imperador, em algum momento da carreira dele, ele falou, eu não quero o dinheirão, o glamour, a pressão de ser jogador. Eu quero ficar na minha comunidade, com a minha galera. Eu acho isso legítimo. Eu tô falando, é muito diferente. O Neymar, muita gente, o Neymar tem que ser igual o Cristiano Ronaldo, tem que se matar de treinar, tem que ficar fininho, tem que comer só alface, entendeu? Não pode não sei o quê, tem que casar e ter uma vida regrada para ser comportado como o Messi. Ele quer viver a vida dele. Mas eu acho que as pessoas isso não é criticável. Entendeu? E o Gabigol, ele não é carioca, como eu, nem o Pedro Ivo. O Neymar não anunciaria em 2015. Depois o Pedro vai ter que responder o senhor. O Gabigol não é flamenguista. É só isso. O Gabigol não é flamenguista de origem. Se eu não me engano, ele era santista, né? É santista. Ele entendeu o que é ser carioca, o que é ser flamenguista, e por isso que ele se comunica, se identifica tão bem. O Gerson, você vê, é um cara completamente identificado. O Adriano Imperador, completamente identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo. O Gabigol virou isso. Ele soube se transformar nesse personagem. Tudo isso... Eu concordo com tudo que você disse, mas então, ele que vai sair no da final, não podia ser no dia seguinte. Há uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá mais curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa não. Você está tocando um ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. Se a saída na hora agora, da decisão. Não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa, o Gabigol tem que se comportar como vocês querem. Momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol tá meio Ferris, como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase como é que chega pra vocês? Life moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar que o Gabi tem que cantar no Rock in Rio. Vai, vem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar que já ficou de novo. 6 meses, Eduardo Menezes e Bubu junto. Olha, acho que a insalubridade aqui é... Eu acho que a Pedro devia contratar um terapeuta pro FNB. Ó. Melhor vem novidade aí, e vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Vamos falar. Por favor, podem falar. Agora, vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado do Gabigol, depois a gente tinha falado de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí, vira zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água. Em decisão, ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar porque parece que ninguém está muito disposto
a se entender. É indireta pra lá, direta pra cá, entrevista acolá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria 1 ano de contrato e segue a vida depois e depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala pra qualquer jogador, vamos fazer um contrato de 1 ano, porque daí depois você joga mais 1 ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não vai, não pega. De 1 ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem difícil isso aí. Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui da... O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade que ele tá. Mas isso é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade. Porque se você botar hoje na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim tá ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel tá ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída. Mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei. Desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, de ser anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol e conquistando um campeonato. Não que só era você. Possível e importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, pós agora o próprio Felipe no pós-jogo, falou. Me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas vai mandando vídeos aí pra gente. As críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas. Com diferentes treinadores. Eu fico pensando aqui. E aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado. Quantas vezes ele reclamou quando saía para o banco de reservas com alguns treinadores? Ele fazia cara feia, fazia não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí eu não concordo. E quando aconteceu isso, eu falei. Com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Pedro... Coisa é personalidade, então coisa é falta de educação. Sim, não. Aí quando o Pedro, né... Quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada e o Pedro começou a jogar e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim, tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né, e vou dar um exemplo. Tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, tal. Que fez quem, mas até um dia que fez uma... Né? Aí perguntaram, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que está. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores, né, o respeito e tal. Provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar. Faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu tô vendo lá na frente, tô vendo lucro, tô vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil.
difícil. É o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. Na hora que precisaram falar, Gabi, puxar o freio. Aí não adianta. Eles não têm controle. É isso que aconteceu. Eu fico, só uma curiosidade. Diga, Vina, para eu passar por Eu tenho uma curiosidade, assim, pro futuro, pensando assim. E o fã do esporte, acho que vale a ideia. Se o Gabigol, quando assinar com outro clube, definitivamente, tendência ao Cruzeiro, o Santos quer, vamos esperar para ver o que acontece. Vai saber se ainda não fica, acho que não, mas se ele tem uma história muito boa no Santos e uma história estratosférica no Flamengo, se ele vai conseguir construir nesse clube uma grande história. E aí eu tenho uma curiosidade muito que tem a ver com o mercado. Obviamente, quando a temporada acabar, vai virar assunto. O Flamengo vai ao mercado trazer um reserva ou alguém para concorrer com o Pedro. Eu tô muito curioso para saber quem vai ser esse atacante. Não, vai trazer alguém pra temporada, porque o Pedro só em junho, né? Carlinhos Van Basten. Só em junho. Agora, tem uma questão aí, antes de passar pro Bubu, a gente tá falando... o assunto Gabigol. Vem outro grande nome. Impossibilidade de fechar com o Cruzeiro, que é o mais provável, né? É o que se caminha, até por tudo que a gente já buscou de informação, é o Diniz. Como é que é o tratamento do Diniz com os jogadores? Tá bem lembrado pela Nath. Vamos falar já disso aí, isso é bom, bem lembrado. Peraí, gente, não é assim, não. Então é porque chegou o Gabi, ele vai baixar o tom, porque... Não é assim. Ô, Bubu, e pra gente encerrar esse assunto, pra mandar pra eles lá em Salvador, pra gente falar de seleção, uma pergunta que chega das redes sociais, você gostaria de ler o Gabi no Rock in Rio, diante de tantas coisas que você adotou e falou? Chegou de onde? Das redes sociais. Olha, eu não vou me surpreender, a gente tá falando aqui, eu falei vocês da imprensa, se depois da carreira de jogador, o Gabigol vir para esse lado. Porque ele se comunica como poucos jogadores na história desse país conseguiram se comunicar. Lado, música ou jornalismo? Não, pra imprensa, não sei, pode fazer um canal do Gabi, você falou não sei o quê, ser DJ. Ele gravar uma música com você. Trabalhar como comentarista e tal. Porque ele conhece muito de comunicação, de lidar com as pessoas. Sim. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é um cara... Você já teve alguma ex ou algum desafeto pra quem você mandava indireta? O que essa pessoa mandava indiretinha pra você? Que é uma coisa muito comum nos dias de hoje. É coisa de gente imatura e mal resolvida. Exatamente. Mas se você é madura, você tira isso de ler da risada e ainda dá uma sacanadinha. Eu postei uma coisa brilhante, é um conselho do He-Man. Lembra o desenho do He-Man? Que no final do conselho no final do desenho do He-Man ele dá um conselho. E ele fala assim: eu não posto indiretas, diferentemente de certas pessoas. Né? Você percebeu? É uma indireta. Bom, o Gabigol, ele fica brincando. Ele certamente assistiu as 90. Você viu o jeito que o Bubu falou? Vai, 10 segundos. Nação flamenguista, é muito assunto sobre Gabigol, né? Vira e mexe aí, Gabigol é assunto, né, no Flamengo, né? É um jogador que, vamos ser realistas, né? É ídolo do Flamengo, sem sombra de dúvida. Mas tem deixado a desejar, né? As suas atitudes... em algumas coisas que ele vem fazendo, né? Mas fazer o que, né? É um cara que, queira ou não queira, é ídolo do Flamengo, né? Gabigol é um cara que tá marcado na história. Tá marcado quando você puxar os títulos que ganhou. Por exemplo, quando puxaram a história do Flamengo, foi campeão da Libertadores 81. Foi campeão mundial de 81. Aí, com certeza, quem foi que jogou mais bola? Zico, Júnior, aqueles caras, né? Sempre lembrado, né? Puxar 2019, 2020, que o Flamengo ganhou o título, 2021, 2022. Vai estar marcado lá, né? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, né? Jorge Jesus. Queira ou não queira, né? Mas, se você for linkar os erros e acertos de Gabigol, tem muitos. Tem acerto como tem erros, né? Principalmente quando ele deixa de jogar bola, né? Ele deixa de fazer aquilo que ele mais fazia, né? Gabigol é um jogador, pessoal, que quando ele tá jogando muita bola, ele é calmo, tranquilo nas redes sociais. Mas quando ele tá numa fase péssima, como é que tá agora, né? Sei que muitos vão dizer que ele não tá na fase péssima, era o treinador que deixava ele no banco. Tem um quê no meio, né, pessoal? Tem o lado bom e o lado ruim. Vamos lá. Gabigol no banco, no Flamengo. Tito prejudicou ele. Ok, isso aí eu concordo. Até a página 2, né? Como assim? Até Pedro se contundir, Gabigol era pra ser banco. Pedro, melhor atacante do Brasil do momento, né?
Então o Gabigol era banco. Pedro se contundiu, era pra ter colocado Gabigol. Aí sim, aí eu concordo, né? Mas não colocou, né? O treinador achou melhor improvisar, colocar Carlinhos, colocar Bruno Henrique, dizer que Carlinhos é mais importante que Gabigol. Isso aí ele se perdeu completamente, né? Outro ponto. Vestiu camisa de outro clube. Rodou camisa na mão de outro clube. Teve questão de indisciplina no exame antidoping. Indisciplina, segundo as informações aí no jogo também, né? Da conquista do título. Então, pessoal, é um cara que, quando você contrata ele, vem um pacote, né? Como a mídia mesmo aí disse, né? Você tem que saber se vale a pena ou não, né? Sei que tem muitos jogadores que dificilmente vão assinar um contrato aí de 1 ano, né? Tem jogadores que assinam, né? Até porque, principalmente em final de carreira, né? Os jogadores assinam por 1 ano. Mas jogador de 28 anos, 27, 29, 30, assinar por 1 ano é difícil, né? O presidente do Flamengo cogitou isso. Se ele se confia no seu taco, por que não ele não assina um contrato de 1 ano, né? E se ele for bem, aí o Flamengo pode renovar por 2, por 3, né? Mas dificilmente você vai ver um jogador de futebol de alto nível, né? Apesar que ele 2 anos aí péssimo, renovar por 1 ano, né? Eu acho que isso aí não, né? Até porque a gente nesse sentido aí, eu concordo com o Gabigol, né? Vamos lá. O Flamengo vai aumentar seu salário em 50%. Ele vai ganhar mais ou menos 2 milhões e pouco no Flamengo, né? Contrato de 1 ano. Aí vem uma empresa, outro time. Você se coloca no canto de Gabigol. Oferece um contrato de 3 anos. Salários acima de 3 milhões. Aí quer dizer, você vai escolher qual? Você vai escolher aquele que paga menos, com tempo de contrato menor? Não, ele não tira a razão do Gabigol. Se ele for para o Cruzeiro, se realmente os valores for esse, tá mais do que certo, pessoal. Só posso chegar aqui e criticar ele. Por exemplo, se ele for para o Cruzeiro, 1 ano de contrato, ganhando 1 milhão por mês. Aí eu posso criticar, né? Ganhando menos do que ele ganha no Flamengo e o mesmo tempo de contrato, né? Mas o time lá tá oferecendo 3 anos. Mais de 3 milhões de salário, né? Aí, criticar, tem que agradecer o que ele fez. Só acho que ele errou. No momento lá de comemoração, ele tirou todo o brilho da conquista do Flamengo. Onde a mídia era para estar falando das boas atuações do Flamengo, né? De Felipe Luiz, que é um treinador promissor. Já ganhou o seu primeiro título. Título esse que foi conquistado na casa de um adversário, o Atlético Mineiro, né? Mas ninguém fala. Todo mundo fala da saída de Gabigol, né? Todo mundo fala por que Gabigol não tá ficando no Flamengo. Que ele apontou os culpados, né? Treinador que não respeitava, Rodolfo Landim, Marcos Braz, né? Que apertou sua mão e depois descumpriu tudo, né? Eu vou ser realista, né? Se realmente o Flamengo fosse o pé da letra com o Gabigol, ele não era mais para jogar no Flamengo, né? Só liberar o próximo ano, né? Não sei o que vai acontecer, né? É verdade que a gente vai ter que esperar, ver o que é que vai acontecer. Eu acho que só quem perde com isso é o Flamengo. Só quem perde com isso, Gabigol. E só quem perde com isso é a diretoria do Flamengo, né? Fica um negócio desgastado, né? A diretoria desgastada com o seu empresário, com os jogadores. Felipe Luiz fica sem clima até para dar uma coletiva, que a gente viu aí. No último jogo, ele foi dar uma coletiva. A primeira pergunta era sobre Gabigol. Na verdade, não é decisão dele, é da diretoria afastar. Até porque ele queria contar com o Gabigol. Gabigol é um jogador importante, né? É um jogador. Um banco de reserva só tinha garoto, né? Então, fazer o que, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.